Relógio Entrevista está no ar. Em 580 pelo site e pelo aplicativo. O nosso Relógio Entrevista está no ar. Conectado com você, sintonizado com o mundo. Para você que liga, se liga todo dia, o dia todo. Que bom ter a sua companhia. Meus amados, já imaginou assistir aí um filme mudo e ao mesmo tempo participar da criação ao vivo da trilha sonora junto com uma orquestra? Não, né? Então presta bem atenção, porque essa é a proposta inovadora do Cine Orquestra, cuja nova temporada começa na semana que vem no Cine Arte UF, em Niterói, região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o idealizador, né, do projeto, o músico e compositor Taio Mura. Qual vou ter o prazer aí de poder conversar, né? Taio, bom dia, querido. Bom dia, é um prazer estar falando aqui na Rádio Relógio, ainda mais falando desse projeto que eu gosto tanto e que traz tanta alegria aí. Opa, o prazer é todo nosso e vamos em frente. Ô Caio, para começar aqui, rapaz, a primeira pergunta, explica pra gente esse projeto aí. O Cine Orquestra, né, traz aí um resgate muito interessante do cinema mudo. Eu queria que você explicasse aqui pra gente como é a experiência aí de criar música em tempo real para essas imagens icônicas. Por favor. Pois então, a Cine Orquestra funciona assim. A gente tem os filmes do período do cinema chamado mudo, né? A gente chama cinema mudo. Sim. Os filmes de 1910, 1920, até mais ou menos meados de 1930. Sim. Quando o som não era sincronizado com o filme na película. Então, geralmente tinha uma figura de um pianista na sala, né, ou um organista, ou até mesmo orquestras. Então, esse era um espetáculo cinematográfico que era mais comum de ser feito, né, no cinema. E então tinha uma música sendo feita ali ao vivo, sendo tocada ao vivo na sala. E efeitos sonoros também, às vezes até diálogos com atores. E a gente resgata isso de uma forma divertida, criativa, né? Através da improvisação. Então, a Cine Orquestra, ela pega esses filmes desse período mais antigo e ali na sala a gente improvisa junto, utilizando uma linguagem chamada Sound Painting, que é uma linguagem de sinais para eu conduzir essa improvisação, que é essa minha função lá na Cine Orquestra. Então, não só os músicos e atrizes e atores estão criando ali ao vivo, mas também a gente usa a participação do público em alguns momentos, sim, criando efeitos, criando coro. Então é uma sensação de imersão ao mesmo tempo de criação junto com o filme. Esse que é o barato da Mostra Cine Orquestra. Boa, bacana, hein? Boa iniciativa. Agora explica pra gente aqui, rapaz, você utiliza o Sound Painting, uma técnica de linguagem gestual aí para improvisação. Para quem não conhece, como funciona esse processo aí durante a exibição? Por favor. Isso mesmo. O Sound Paint, ele funciona mais ou menos assim. Tem como se fosse um maestro, que essa é a minha função, fazendo sinais. Sim. Cada sinal significa uma coisa. Por exemplo, mais volume é um tipo de sinal. Ah, legal. Ou um sinal que é agora um ataque curto de som, pá, por exemplo. Ou agora a gente vai fazer uma nota longa, pá, enfim. São vários. Só estou dando um exemplozinho de como são vários sinais e a gente vai jogando. No início, antes de começar os filmes, a gente demonstra como é que funciona o Sound Painting com a orquestra e vai jogando junto também com o público. O público vai aprendendo ali rapidinho, numa forma como se fosse assim, usando o modelo da orquestra, e você vai cantando junto. Eu puxo um pouco com a orquestra, puxo com o público, e a gente vai numa forma lúdica de aprender rapidinho alguns pequenos sinais do Sound Painting. Então, é um pouco difícil assim de entender só falando. Que é gostoso mesmo é de experimentar lá, tá vendo? Por isso que a gente pede para você que ficou curioso aí, quer saber como é que funciona essa linguagem de sinais para criação ao vivo ali com improvisação, vem ver a Mostra Cine Orquestra que você vai entender melhor. Olha aí, o convite foi feito, hein? Agora explica pra gente aqui, meu amigo, e de que forma a interação do público influencia na construção das trilhas? Isso é muito interessante. Por exemplo, o que a gente gosta muito de brincar. Sim. É quando acontece algum
alguma coisa acontece, algum barulho acontece, por exemplo, no público, que não estava sendo esperado, claro. Imagina, vamos supor, uma criança chora, ou uma pipoca cai, essas coisas, ou alguém toma um susto. Muitas vezes a gente incorpora esses sons que acontecem na sala e joga junto com a trilha, joga junto para a orquestra. Às vezes a gente amplifica aquilo em coro ou repete e joga de volta pro filme, enfim. Esse é só dos exemplos do que costuma acontecer. Outras coisas a gente às vezes coloca o público fazendo efeitos sonoros, assim como se fosse o efeito da chuva. E a gente consegue fazer um som só com o público para criar a ambiência da chuva. Agora o som do mar. E através da linguagem de sinais a gente pode fazer isso sem nem conversar antes, sem nem falar. É muito interessante. Então eu costumo dizer que acontece uma mágica quando a gente junta um som, o nosso som ali criado na hora, e os filmes. Parece que os dois se casam na experiência de ver os filmes de uma forma muito interessante. Olha, rapaz, eu vou confessar uma coisa para você. Eu acho que todos os nossos ouvintes querem aprender essas técnicas, essas maneiras, né, de poder interagir, né, junto aí no início de carreira, principalmente com os amigos que estão iniciando no cinema. Muito bom. Olha que o nosso ouvinte Leandro, o Taio, é o nosso ouvinte aqui da Penha, né, zona norte do Rio de Janeiro, está perguntando como a orquestra lida com o imprevisto e transforma possíveis erros em parte de trilha sonora. É uma pergunta aí muito interessante, uma dúvida, né? Diga-se de passagem, muito interessante. Por favor. Essa é uma pergunta muito boa. Então, a gente tem ensaio, né, para fazer o cine-concerto. Só que o nosso ensaio não é assim, nós vamos fazer exatamente o que está numa partitura. Nós não temos uma partitura para cada filme. Sim. O que a gente faz? A gente faz pequenos rascunhos, pequenas ideias que depois a gente vai desenvolver com a improvisação. E o erro é muito importante para quem trabalha com improvisação em grupo. Isso aqui é uma coisa até, parece um contrassenso, né? Mas quando a gente está improvisando e criando em grupo, a gente está atrás, na verdade, desses erros pelo caminho que podem sugerir novas direções. Então, por exemplo, a gente está fazendo a trilha de um filme, o Charlie Chaplin caiu lá no filme e a gente fez um som que era inesperado pra gente. Por acaso saiu aquele som. Se a gente encarar como um erro e falar, o que eu fiz, e parar de tocar, é uma reação. Agora, se a gente utilizar aquele som que saiu e dar mais apoio a ele, colocar mais músicos tocando, às vezes repetir aquele erro, torna o erro, na verdade, um acerto, né? Então, depende, na verdade, do quanto carinho a gente coloca nas propostas que os músicos e que até o público, às vezes, lança. Então, tem tudo a ver com colocar a nossa atenção e carinho, mesmo que seja um erro. E aí a gente transforma o erro em parte daquela trilha. Certo. Agora, com essa atenção toda, meu amigo Taio, explica aqui pra gente, para poder fechar, quais são os próximos passos do Cine Orquestra. Vocês, né, toda a equipe aí, né, vocês pensam em levar essa experiência para outros estados ou até outros países? Sim ou não? Ah, sim, seria um sonho poder levar esse tipo de cine-concerto que a gente faz para outros lugares, né? A gente tem feito muito, né, pelo Rio de Janeiro, por Niterói, tem amigos como o João Paulo Prazeres fazendo lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Legal. E seria muito legal levar ele para vários lugares do Brasil, onde tiver cinemas, né, e gente para ver, que seria ótimo. E o legal é que essa linguagem se transformou também em outros espetáculos, que o Sound Painting, você pode utilizar essa linguagem para espetáculos multi-artísticos, com teatro, dança, escrita ao vivo, como é o Parapaná. Então, é um mundo que se abre quando a gente trabalha com improvisação em grupo, utilizando o Sound Painting. Certo. Tá aí, gente. Grande amigo Taio Omura, né? O grande músico e compositor, explicou pra gente aqui, né, sobre a proposta inovadora aí do Cine Orquestra, cuja nova temporada, gente, que começa na semana que vem no Cine Arte UF em Niterói.
Ô, meu amigo Taio, suas considerações finais, mais uma vez aí, muito obrigado. Fica à vontade, cara. Poxa, é um prazer aqui estar falando aqui para a Rádio Relógio e queria convidar todos os ouvintes para assistir a Mostra Cine Orquestra, que vai rolar lá no Centro de Arte da UF, ali em Caraí, Niterói, né? Sim. Então começa ali, tem um evento dia 14, que é uma sessão de escolas, só para escolas públicas de Niterói. Uhum. E depois, a partir do dia 16, são vários filmes, são 4 filmes clássicos que vão do dia 16 de agosto até o dia 6 de setembro. Então não percam, tem muita coisa boa. E venham conhecer essa mágica que acontece quando a gente junta um som criado ao vivo com os filmes clássicos. Aproveitando, né? Fazendo a divulgação, então, das nossas redes sociais. Nós temos no Instagram, @Mostra Cine Orquestra, tudo junto, para saber sobre toda a programação e sobre os ingressos. E sobre o nosso grupo, um projeto maior que junta vários projetos como a Cine Orquestra, que é o @Panapaná Oficial. É só encontrar a gente lá, Mostra Cine Orquestra e Panapaná Oficial no Instagram. Beleza? Obrigado, Rádio Relógio. Tamo junto. Tamo junto. Eu quem agradeço. Obrigado, Taio. Tá aí, gente. Eu conversei com o músico e compositor Taio Mura sobre o projeto Cine Orquestra. Mais uma vez aí, toda a equipe da nossa querida Rádio Relógio agradece esse momento especial aqui no Relógio Entrevista. Lembrando que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível em todas as nossas plataformas digitais, tá? Especialmente no Face e no Insta e futuramente em formato de podcast para você, né, com certeza, ouvir, né, e ficar aí, né, participando, prestando atenção em tudo que o nosso amigo Taio Mura explicou pra gente. Essa edição vai ficando por aqui em nossa programação. Em breve teremos mais uma, hein?